E aí galera, muito bem-vindos, né? Aqui é o professor Alcides. Eu acho que vocês ainda lembram, né? Quanto tempo, né? Espero que estejam todos bem, né? Que esteja todo mundo se cuidando, tomando os devidos cuidados, né? Cuidando não só da mente, mas do corpo também, né? Aproveitando a família, aproveitando o momento de lockdown para a gente se cuidar, se dedicar mais a gente mesmo, né? E enquanto indivíduo e também a nossa família, né? Fortificar nossos laços familiares, né? E relembrar coisas que a gente simples que a gente não faz mais, que a gente muitas vezes não tinha tempo por causa da correria do dia a dia, né? Então, espero que vocês estejam usando o tempo de vocês, né? E a situação, né? Para coisas positivas, né? Que possam contribuir, né? De alguma maneira para o nosso bem, tá? É isso que importa. Então é isso. Bom, galerinha do segundo ano, tá? Eu lembro que nós chegamos a ver na disciplina de língua inglesa, a nossa disciplina, né? Fizemos a revisão dos pronomes pessoais, do verbo to be, falei um pouco essa questão do regionalismo, um pouco dessa questão da diferença de pronúncia, que a gente até brincou, né? Da creme cracker, do Tiago, do casca, da casca, né? A questão desse sotaque, né? Que também tem essas diferenças no idioma inglês também, dependendo da região, né? Do lugar. E começamos a ver o verbo to be, o básico, né? Verbo to be não, perdão. Verbo to be, mas o nosso assunto que daremos agora continuidade é o simple present, certo? Simple present, presente simples, tá? Esse vídeo aqui é um vídeo de, digamos assim, de apresentação, né? Para que vocês possam me ver. Em breve quero fazer sim uma chamada de vídeo, uma videoconferência com vocês. Também quero ver vocês, quero a participação de vocês interagindo, perguntando, dizendo que não entendeu ou entendeu, enfim, para a gente realmente trocar uma ideia, né? Já que a coisa anda melhor dessa maneira, tá? Então, vou gravar a continuação desse vídeo, né? Vocês vão acompanhar aqui na tela, né? Imagens, né? Onde eu vou estar explicando e mostrando para vocês sobre o Simple Present, que é o nosso assunto agora, que daremos continuidade, tá? Não se preocupem que eu vou dar uma revisada de maneira geral, até porque nesse assunto do Simple Present é imprescindível que a gente veja verbo to be e também pronomes pessoais, que foi o que a gente já viu, né? Pronome sujeito no caso, tá? Então, de todo jeito, nós veremos esses camaradas novamente, então vai dar pra gente revisar e relembrar, tá ok? Então, see you later. Vejo vocês logo mais, tá bom? Bye bye. Hello everyone! E aí pessoal, tudo beleza? Estamos aqui, né? Agora sim, vamos botar a mão na massa, tá? E dar continuidade, né? Com fé e perseverança nos nossos estudos e rumo ao sucesso, ok? Importante a gente prosseguir na luta. Bom, gente, como eu falei, né, o Simple Present, né, ia ser um assunto visto por nós, né, agora, esse ano. E cá estamos, tá, de frente para esse assunto. Eu costumo dizer que esse assunto, é um assunto que rende, né, umas 3 aulas mais ou menos, no caso 3 semanas, né? Cada uma com 2 aulas, para que a gente consiga ver ele completamente, tá? É um assunto que demanda atenção, não é difícil, mas é um assunto que demanda atenção porque tem algumas regrinhas, tá? Mas é um assunto que vira e mexe, a gente tem contato com ele toda hora, tá? Às vezes a gente não tenha parado para perceber que se trata desse assunto, do Simple Present, né? Do presente simples, mas a gente se depara com isso toda hora, tá? Vou mostrar para vocês aqui como é corriqueiro, né? E como é comum isso, tá? Quando a gente tá lendo qualquer texto, né? Ou vendo qualquer coisa em inglês, é muito comum
esse tempo verbal aqui, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa saber é, já que está falando de um tempo verbal, quando se usa o presente simples, né? O simple present ou present simple em inglês, tá? Então, colocando aqui para vocês verem melhor, tá? Ok, essa nuvenzinha aqui azul tá nos dizendo, ó, use it for seria usado, né? Use ele, né? Para. Em que situações nós usamos? Primeira, fatos, né? Por exemplo, the ice is cold, né? O gelo é frio, é um fato, né? Recife is hot, Recife é quente, é um fato. Então, é utilizado o simple present para esse tipo de condição também. Percebam, eu usei verbo to be nesses dois exemplos que eu dei aqui, né? O verbo is, Recife is hot e the ice is cold. Ou seja, verbo to be presente. Lembra, né? Falei que não tem como fugir dele. Bom pra gente que tá fresquinho na memória da gente ainda, tá? Então, primeira coisa que eu vou usar o simple present, fatos. Segundo ponto, ações habituais, né? E para essas ações habituais eu já vou pegar um gancho aqui, né? Para ir para esse próximo tópico aqui, depois a gente volta aqui, ó. Advérbios de frequência. Se nós estamos falando de ações habituais, né? Os advérbios de frequência estarão presentes sempre, quase sempre, né? Toda vez que eu tiver falando de frequência, né? Com que alguns hábitos ou algumas ações ocorrem, eu vou ter que ter advérbio de frequência justamente para determinar a frequência com que tal ação ocorre, tá? Então, advérbios de frequências, né? Esse primeiro aqui, nós temos aqui, o primeiro aqui, often significa frequentemente. Frequentemente, é uma coisa que acontece quase sempre ou sempre, dependendo da situação, tá? Usually, usualmente ou normalmente, tá? É uma coisa que acontece com frequência, mas não tanto quanto frequentemente. Sometimes, às vezes, tá? Então, seria aí, digamos assim, o meio termo, né? Aqui já é colocado never, que seria nunca, tá? Mas eu colocaria mais um antes, né? Pra gente fazer essa escadinha decrescente do maior para o menor, do que acontece com maior frequência para o que acontece com menor frequência. Often, digamos assim, seria o maior, né, que acontece sempre, frequentemente. Usually, normalmente, usualmente, seria quase, né, bem próximo do often. Sometimes seria o meio do caminho, seria às vezes, né, de vez em quando. Antes do never, eu colocaria esse camarada aqui, ó. Tem duas formas de escrever o advérbio seldom, que seria raramente, tá? Ou esse camarada aqui também, ó. Que é um cognato, né? Parece com português e é até mais fácil da gente associar. Rarely seria raramente, né? Normalmente em inglês, quando se termina em ly, se trata de um advérbio de modo ou de frequência, tá, gente? Por exemplo, facilmente, vagarosamente, tá? Rapidamente. No caso aqui, raramente, né? É um advérbio de frequência, tá? Então, dito isso, né? A gente acompanha aqui essa questão da escadinha que eu falei. Do mais para o menos, né? Ou seja, do sempre, que no caso aqui poderia ter sido colocado o advérbiozinho bem conhecido, né, da gente, né? Que seria o always, aqui embaixo, vou colocar, só para vocês verem, mas vocês conhecem. Always significa sempre, né? Eu colocaria, né, o always talvez na mesma categoria, no mesmo nível, né, do often,
né? Sempre, frequentemente. Sempre, frequentemente, eu acredito que tem essa similaridade, né? São bem parecidos, praticamente a mesma coisa, tá? É, logo abaixo do often ou always, que são sempre, frequentemente, né? Usually, como eu falei, normalmente, sometimes, às vezes ou de vez em quando, rarely ou seldom, que seria raramente, e never, nunca, tá? Então tá, ações habituais, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês terem um exemplo. Aqui na própria imagem tem aqui, ó. Deixa eu ver, não, nessa não tem, tá? Mas não tem problema, a gente vem aqui, deixa eu ver. Aqui não, aqui não. Enfim, não tem, mas assim, eu posso falar aqui e vocês acompanham, tá? Não tem problema não. Então é o seguinte, a gente tem aqui ações habituais, né, que acontecem com alguma frequência. Como eu falei, vai ter a presença dos advérbios aqui. Então, por exemplo, I drink water every day. I drink water often, frequentemente. I eat rice, né? Eu como feijão, eu como arroz. Usually, normalmente. I go to the cinema sometimes. Eu vou ao cinema às vezes, tá? E never, talvez, por exemplo, I never go out to the park without the umbrella, tá? Eu nunca saio, né? Eu nunca saio, né, para o parque sem um guarda-chuva. Sem um guarda-chuva. I never go out. Eu nunca saio, tá? Então, é bem por aí, tá? O próximo tópico aqui que a gente tem é... observem. Things, aqui, ó. Things that don't want change. Seriam coisas que não ou nunca mudarão, né? Digamos, isso aqui pode ser tipo... também associado com a primeiro, que são fatos, né? São coisas que nunca mudam ou nunca mudarão. Enfim, tá? Por exemplo, birds fly. Os pássaros voam. Também são... também são coisas que também têm essa associação, beleza? E por último, describing yourself. Seriam para descrever pessoas, né? Ele falou aqui você mesmo, mas você pode descrever outras pessoas também, né? Inclusive utilizando o verbo to be, né? Por exemplo, I am tall, eu sou alto. I am sick, eu estou doente. I don't sick, eu não, I don't, aliás, I am not sick, eu não estou doente, tá? Então nós temos o verbo to be descrevendo pessoas, por exemplo, my eyes are brown, meus olhos são castanhos, marrons, né? My hair is black, meu cabelo é preto, enfim. Para falar de altura e por aí vai, peso, enfim, né? Essa descrição, muitas vezes você utiliza o verbo to be, né? E a idade, quando a gente bem sabe, e tudo isso é utilizado pelo simple present, né? Também. Então tá. Já vemos aqui para que era usado, né? Os advérbios de frequência, que esses camaradas aqui, tá? E aqui ele dá o exemplo, né, da construção, né, dessa forma aqui. Por exemplo, ele separa aqui a equaçãozinha que é dada aqui no início. Se vocês prestarem atenção, esse S aqui é de sujeito. Então nós temos aqui para a formação do simple present o sujeito, o verbo e o objeto, né, que seria o complemento aí desse verbo, tá? Então nós temos aqui as quatro pessoas. Essas quatro pessoas aqui, que a gente já estudou os pronomes pessoais, sujeito, né, com função do sujeito. I, we,
they, you. Né? Foca nesses aqui. I, we, they, you. Ou seja, eu, nós, eles ou elas, você ou vocês. Verbo like, tea, que é chá. Então, o sujeito aqui seriam ou eu, ou nós, ou eles, ou elas, ou você, ou vocês. O verbo seria o verbo gostar. E objeto seria o tea, porque gostar, quem gosta de algo ou alguma coisa, né? Seria o objeto indireto nesse caso, né? Mas no inglês não tem essa questão de direto e indireto, tá? Tea, que é chá. Por que tem essa diferenciação aqui? I, we, they, you like e he, she, it likes. Se vocês perceberem, tem um S aqui. É uma regrinha do nosso querido assunto do Simple Present. Nessa outra imagem aqui é explicado. Observem. No presente simples, só se conjuga verbo na terceira pessoa. Percebam, só se conjuga verbo. Aquele S no final do verbo like, aqui na frase, nesses exemplos aqui, esse S é uma conjugação verbal para concordar com esses três sujeitos aqui, ó. Qualquer um deles, no caso, né? He likes, she likes, it likes, ok? Se não for nenhum desses três, eu não preciso conjugar o verbo fica da mesma maneira, né? Facilita pra gente. Então, primeira regrinha que a gente tem que saber aqui, tá? Só se conjuga o verbo na terceira pessoa do singular. He, she e it. Ou seja, ele ou ela. A gente sabe que it também é ele ou ela, só que é utilizado para quando não for pessoa, certo? Animais, objetos, lugares, enfim. Então, ó. E aqui nós temos demais regras para a formação dessas conjugações aqui. Por quê? A regra, não, a questão da conjugação nessa terceira pessoa aqui, nessas terceiras pessoas aqui, não sempre, nem sempre vai ser só com o S, né? Como por exemplo aqui embaixo, ó. Love, loves, né? Como foi lá, like, likes, né? Então, às vezes a gente vai ter que acrescentar, como tá aqui, ó, S. Quando vai ter um caso que vai terminar em Y, que vai ser antecedido de vogal, eu vou colocar só S também, vai seguir aquela regra geral que a gente viu agora do like. E quando tiver o Y antecedido de consoante, você vai tirar o Y e acrescentar IES, ó, menos Y, né? Você vai retirá-lo e acrescentar IES, tá? Então, vamos aos exemplos aqui, ó. Love, tá? Não se encaixa na regrinha do ES porque não termina em nenhuma dessas letras aqui, tá? Deixa eu só frisar isso aqui. É importante que ele tem que terminar em uma dessas letras aqui, ó, tá? Verbo terminado em O, verbo go, tá? Então, toda vez que for ele ou ela, vai, então tem que ser goes, tá? Vou escrever aqui embaixo. Ok? Então, he, she, it goes, tá? Ele ou ela vai a algum lugar, tá? Verbo que termina em S aqui agora, tá? O verbo, por exemplo, kiss, o verbo beijar, certo? No caso, kiss termina em SS, mas não deixa de terminar em S. Ele colocou apenas um S aqui, mas é da regra também. Então, kiss, né? Então, he, she, it kisses, porque eu tenho que colocar ES no final. Mas não é plural, certo, gente? Cuidado. He, she, it. Ele ou ela beija, tá? Kisses. Ok? Próxima terminação de verbo aqui, que a gente vai ter que usar é S, ó. X. Verbos que terminam em X, tá? Vou colocar um verbo aqui. Fix. Fix é um verbo. Fix é o verbo consertar, tá? Então, ele conserta algo todo dia, por exemplo. Frequentemente. Então, seria he fixes, completando aqui. Algo seria something every day. Usually, normalmente, tá? Ele conserta algo frequentemente, normalmente, tá?
Próxima terminação, nós temos aqui, ó, SH, verbinho com SH, temos, por exemplo, o verbo wash, tá? Aqui é um S, tá, gente? Deixa eu só corrigir, que é muito ruim de escrever aqui com o dedo na tela. Wash, tá? É o verbo lavar, tá? Então, ela lava a casa todo dia, por exemplo. Por exemplo, deixa eu mudar esse advérbio de frequência só para vocês, enfim, adquirirem ou a gente trabalhar com outro vocabulário. Então, por exemplo, ela lava a casa 2 vezes na semana. She washes, né? Tem que colocar S. She washes the house, a casa, né? Ou the home, se for a casa dela mesma, tá? Né? Nossa própria casa, home. Qualquer casa, house, tá? Então, she washes, ela lava, não é plural. Her home seria a casa dela, twice a week, 2 vezes na semana. Se fosse uma vez na semana, once a week. Deixa eu só escrever esses camaradas aqui para vocês, talvez se não estiverem associando, né? Lembram da série aí de TV? Once Upon a Time. Então, once é uma vez. Once Upon a Time era uma vez. Once, uma vez, tá? Twice, com T, perdão. Twice, um I, C, E. Então, nós temos aqui twice, 2 vezes, tá? Então, ela lava a casa 2 vezes na semana. He washes her house, her home, né? A casa dela, twice a week, 2 vezes na semana. E por último, né? CH. Verbo terminado de CH. Um verbo bem parecidinho com wash é watch. O verbo assistir, tá? Como verbo é assistir, mas o watch também significa relógio. Eu sei que não tem nada a ver, né? É a mesma palavra, significam 2 coisas totalmente distintas, né? Mas por isso que eu falei, como verbo, o watch significa assistir. Então, nós assistimos televisão, deixa eu ver, nós assistimos televisão no quarto, né? Então seria we watch. Por que não é esse? Porque o sujeito foi aqui, ó, nós. We. E eu só vou mexer no verbo para fazer a conjugação no final se terminar em he, she ou it. Vou até circular aqui, ó. Nunca esqueçam disso. Se o sujeito não for nenhum desses 3, não precisa se preocupar com o verbo. Ele vai ficar do mesmo jeito. Só vai mexer se for um desses 3. Primeiro observa o sujeito. Se for he, she ou it, aí você vai olhar para o verbo para saber se você vai acrescentar s, es ou ies, né? E aí vai entrar essas 3 regrinhas aqui que a gente está vendo aqui agora, tá? Então sempre, vou deixar até circulado aqui para vocês entenderem que é sempre esses 3 aí, tá? Deixa eu só aumentar aqui a espessura desse. Acho que destaca mais, tá? Vamos lá. Isso. Pronto. Então nós temos aqui agora wash, né? Botei aquele exemplo lá com watch, que é assistir, tá? Se fosse he, she ou it, né? Ele ou ela. Perdão, deixa eu tentar escrever mais para cá e menor. Watch. Ok? Watches, no caso, seria he watches, she watches. Ele assiste ou ele assiste, por exemplo, TV every day, TV todo dia, né? He ou she watches movies ou films, né? Every week. Ela assiste filmes toda semana, tá?
Então, é um exemplo aqui de verbo que terminado em ES também, tá? Sempre quando for só he, she ou it. Quando for plural ou qualquer outro sujeito, não mexe, tá? Essa segunda regra aqui, ó, vogal mais y fique igual a mais s. Ou seja, quando o verbo terminar em y, tá? Por exemplo, já temos um exemplo aqui. O verbo say aqui, tá? O verbo say. O verbo say. Ele é um verbo terminado originalmente em y. Say é dizer, né? E não. E, na verdade, após o y a gente só acrescentou o s. Por quê? Quando o verbo termina em y, a regra é essa. E antes dele vem uma vogal, que no caso aqui é o a, né? A gente usa a regra geral. A regra geral é só o acréscimo do s, né? As exceções são justamente esse ES aqui, que a gente viu agora, e o IES, que a gente vai ver agora, tá? Depois dele. Então, por exemplo, verbos como play, né? Say, que terminam em Y, mas tem uma vogal antes, a gente só acrescenta o S. Então, mesmo que for he, she ou it, seria I play, you play, he plays, she plays, it plays, ok? E por aí vai. Então, deixa eu trocar a cor desse piloto aqui para não confundir, vou botar ele verde. Tá, ok. Então, próxima regrinha aqui seria a do Y, mas terminado, antecedido por consoante. Aqui, ó. Y antecedido por consoante, né? Ou seja, a gente vai tirar o Y e acrescentar IES, como é o caso do verbo chorar, que a gente tem aqui embaixo, ó. O verbo cry, o verbo fly também, tá? É um verbo terminado em Y, que é o verbo voar, terminado em Y, antecedido de consoante. Quando isso acontecer, né, a gente precisa tirar o Y e acrescentar IES. Vejam aqui, ó. O Y saiu e foi acrescentado o IES. Então, he cries, ele chora. She cries, ela chora, ok? Bom, por enquanto, as regrinhas básicas são essas. Agora, né, eu vou para outra imagem aqui pra gente treinar um pouquinho isso, tá? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Worksheet seria worksheet seria anotação, diário, exercício, caderno de gramática, né? Present simple, que é o nosso assunto. Então, veja, o verbo aqui, ele deu um exemplo aqui com o verbo cook, que é o verbo cozinhar, tá? Como verbo cozinhar. Se a palavra cook aparecer como substantivo, aí sim você sabe que ele está se referindo a um biscoito, tá? Cookies, biscoitos, tá? Então tá. Por exemplo, a gente tem aqui do lado esquerdo os sujeitos, né? Eu, você, ele, ela, nós, eles. Então nós temos aqui, ó, os únicos que recebem o S são justamente os três que a gente acabou de ver lá, tá? Cooks, he cooks, she cooks, it cooks. Só S porque cook termina com K, não, né, entra em nenhuma daquelas regrinhas de exceção lá do ES e do IES. Então, regra geral aqui, normal. Beleza? Só um momento, vamos lá. Essa parte aqui, né, do verbo auxiliar, eu vou deixar pra gente ver na próxima aula, tá? Aqui, ó, ele quer que a gente complete os espaços, né, ó. Fill the blanks to complete the sentence, né? Complete os espaços para completar as sentenças. Use the words, aqui, ó. Use the words in the box below. Use as palavras na caixa, né, abaixo, né? Essas aqui, tá? Então, vamos lá. Tem algumas aqui que vai ser necessário usar o verbo auxiliar, mas essas a gente deixa para depois, que a gente não estudou ainda, tá? Então, na primeira, ele dá o exemplo aqui. John eats breakfast at 6 o'clock. Ou seja, John come
Perceba, o verbo original não tem o S. Tá aqui o verbo eat. Mas ele recebeu o S porque o sujeito, ó, é John. E John é ele, mesmo se fosse ela, né? Quando for ele ou ela, terceira pessoa do singular, sempre vai ter que mexer nesse verbinho aí, tá? No caso aqui, o verbo eat termina em T, né? Não entra também nenhuma exceção. Então, regra geral. John eats. John eats, tá? Breakfast, café da manhã. Aí você tem aqui, ó, completando at 6 o'clock, às 6 horas da manhã. In the morning. Ok? Aqui, ó, sujeito. I. Ou seja, não precisaremos mexer no verbo. Usaremos o verbo normal, do jeito que está na caixinha aqui, porque o sujeito não precisa fazer essa concordância, tá? Só quando for he, she ou it. Nunca esqueçam disso. Então, aqui, ó. I often. Often é um advérbio de frequência. Falei para vocês lá. Eu frequentemente, alguma coisa que a gente não sabe, vamos para continuar a frase. Livros no meu tempo livre, in my free time. Ou seja, se a gente está falando de livros no tempo livre, né? Eu frequentemente faço o que com livros no tempo livre? Provavelmente eu leio, né? É o verbo que mais corresponde a isso aqui. Então, ler, a gente tem aqui, ó, read. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer a marcação para saber os que a gente já usou. Então, vejam bem, read. O read, ele termina em D. Não, mesmo se, no caso aqui a gente não vai mexer no verbo porque o sujeito é I, né? Primeira pessoa. Não mexe. Se fosse mexer, seria só o S, né? Por exemplo, se fosse he, seria he often reads. Ele frequentemente lê, né? Com S no final. Reads. Só com S no final, ok? Então, read a gente já vai usar aqui, tá? E aí, a gente já vai marcando para guiar a gente melhor depois, tá? Tá, ok. Acredito que dá pra ver aí. Então, I often read books in my free time. Aqui no terceiro, ele vai pedir, já é uma pergunta, né? A gente percebe aqui a interrogação, tem até uma resposta assim. Aqui, ó, yes, I do. Então, nós não iremos usar isso aqui. Na quarta, nós temos my father always alguma coisa songs in the shower. Meu pai sempre alguma coisa, músicas ou canções no banheiro, no banho, no chuveiro, in the shower, né? No chuveiro, no banho. Então, meu pai canta músicas sempre no chuveiro, né? Always, often, que seriam, digamos assim, sinônimos, né? Frequentemente, sempre. Então, onde é que nós temos aqui cantar? Aqui. Percebam, o verbo ele já está conjugado. Ele já está com o S no final. Ó. Ele já está com o S no final, se vocês perceberem. Ó. Sings. Porque o sujeito em questão aqui, tá? Pede essa concordância. Ó. My father, ou seja, ele, ou seja, he. He, aqui embaixo. Ó. Tá? Então, sempre atenção para o sujeito para poder saber qual é o verbo e a forma que a gente vai usar, tá? Então, my father always sings songs in the shower. Meu pai sempre canta músicas no chuveiro. Deixa eu botar aqui, vai ficar fora do lugar, mas vocês estão entendendo aqui, tá? Ó, sings. Ok? Sings. My father always sings. Com S porque he, tá? My father, ele. Eu não vou deixar assim mesmo, pra gente prosseguir mais rápido, tá? Aqui. Na quinta também temos pergunta, na sexta também. Na sétima, I live close to my company, so I can, alguma coisa, to work. I live close seria eu moro perto da minha companhia, tá? Seria, digamos, eu acredito aqui que seria a empresa, né, que ele trabalha.
Então, eu moro perto, né, da minha companhia. Então, eu posso alguma coisa to work. Dos verbos aqui, a gente tem o read, que a gente já usou, que é ler. Does é fazer, seria a forma na terceira pessoa do do. Ambos significam fazer. O walk é o verbo caminhar. Walk. Então, nós temos aqui, sim, essa é a palavra ideal, porque eu moro perto da minha companhia, do meu trabalho, né? Aliás, eu moro perto da minha companhia. Então, eu posso caminhar ao trabalho, até o trabalho. So I can walk to work. O walk sem conjugação, tá? Sem S, sem S, sem S, porque o sujeito, ó, eu, tá? Então, o verbo não sofre modificação. Prosseguindo, na oitava, ó, Mr. Smith, ou seja, Mr. Smith é um homem, ou seja, he. Já sei que eu vou ter que mexer no verbo, o verbo já vai ter que ser conjugado. Então, Mr. Smith, sempre alguma coisa, chá, à tarde. In the afternoon, à tarde. Ele faz o que com chá? Provavelmente ele bebe, né? A gente supõe. Então, façamos aqui, ó. Olha aqui, Mr. Smith drinks. Aqui, ó. Drinks tea in the afternoon. Então ele bebe chá sempre à tarde, tá? Drinks, porque Mr. Smith, ele. Aqui embaixo, ó, my classmate seria meu colega de classe, tá, gente? O coleguinha de classe que estuda com você na sala. Classmate. Companheiro, colega de classe, enfim. Então, my classmate, aqui na nona, alguma coisa, his favorite TV show after class. Meu colega de classe provavelmente assiste o show favorito de TV dele depois da aula. After class. Se fosse antes, before class, tá? Então, assiste em inglês só pode ser watches. Lembra que eu falei lá do verbo assistir, do exemplo lá do ES? Então, o watches termina em CH. E o sujeito aqui, ó, é my classmate. Mesmo sendo homem ou mulher, de todo jeito é a terceira pessoa do singular. E usaremos o ES, pois o verbo aqui termina em CH. É um dos exemplos aqui. Então, my classmate watches his favorite. Aliás, sabemos aqui que é homem, ó. Esse pronome aqui, ó, nos diz isso, ó. His seria dele, se fosse dela seria her, ok? Mas a gente ainda vai estudar isso. Então, my classmate, né, meu colega de classe assiste o show favorito de TV dele depois da aula. Watches. Na décima, I'm sorry, me desculpe. I, ou seja, o sujeito aqui sou eu, não vou mexer no verbo. O verbo tem que estar normal. I, alguma coisa, have time to talk to you now. Ou seja, me desculpe, eu provavelmente não tenho, né? Have time, não tenho tempo para conversar, to talk to you, com você, now, agora. Ou seja, não tenho. A única coisa que eu preciso fazer aqui, né? Eu já tenho o verbo aqui, ó. To talk to. Seria to talk no caso, né? Conversar com. Então, eu não tenho. Eu preciso completar aqui apenas com a expressão de negação. Nesse caso aqui, vai ser um verbo auxiliar. A gente ainda vai estudar isso, mas só para adiantar, não é difícil, tá? I don't have time, tá? Don't aqui, ó. Don't, que é o do mais o not, tá? Se fosse he, she ou it, sempre são as exceções são com ele, né? Esses três aí, he, she ou it, aí seria das, esse camarada aqui, ó. Segue a mesma regrinha do go, termina em o, então tem que colocar es no final, tá? Então, I'm sorry, me desculpe. I don't have time to talk to you now. Eu não tenho tempo para conversar com você agora. Aqui nós temos pergunta e aqui, ó. I don't, provavelmente é o verbo have. I don't have a pen. Eu não tenho uma caneta. Could I please borrow your pen? Você poderia me emprestar a sua caneta? Então, have. I don't have. Ok? O verbo ter. Eu não tenho uma caneta. Could I please... Eu poderia pegar emprestada, né? A sua caneta.
Could I please borrow? Poderia pegar emprestado. Borrow e pegar emprestado, tá? Emprestar. Então, é basicamente isso, tá, gente? Eu acredito, espero que a aula tenha sido legal. De começo inicialmente parece ser muita informação, né? Mas na prática a gente vai colocando essas coisas aí nos lugares, tá? Para encerrar, aquele velho pensamentozinho, né? Sempre bom a gente dar uma reflexãozinha. Então, percebam, eu vou falar aqui, tá? E depois eu faço uns comentários. If you want to go big, stop thinking small. Se você quer ser grande, pare de pensar pequeno, tá? Pequeno. Small, pequeno, big, grande, tá? Então, a gente tem aqui to go, né? Que a gente sabe que go é o verbo ir, né? Eu traduzi aqui como se você quer ser grande, como ser, verbo to be. Porque, na verdade, a intenção, né, da mensagem é essa, né? Se você traduzir pela letra, fica se você quer ir grande. Fica meio sem sentido, né? Então, isso que eu estou fazendo aqui, por que eu trago essas reflexões, né? Por que eu trago esses pensamentos? Não é só pelo pensamento em si, mas é para a gente também treinar essa questão de interpretação de situações como esta, que nem sempre a gente tem a tradução literal, né? Se você traduzir todas as palavras do jeitinho que está no dicionário, né, ao pé da letra, não vai dar para entender direito o sentido. Então a gente tem que pegar ali o fio da meada, né, entender o que é que o cara ou a mulher, né, o que é que a pessoa está querendo dizer, né, pegar ali o cerne, né, a essência da coisa e deduzir. Isso é o que é importante para a gente e é essa nossa meta no estudo de língua inglesa na escola. Porque a gente precisa aprender a interpretar textos, tá? E isso é fundamental, tá? Então, a gente precisa pensar grande se a gente quiser ser grande, tá? Se você almeja, por exemplo, vou colocar uma metáfora aqui, tá, gente? Por exemplo, eu vou começar a fazer caminhada, corrida, né? E eu planejo correr 2 km. Se você botar na cabeça que você só vai aguentar correr 2 km, você só vai conseguir aguentar correr 2 km. Se você botar na cabeça que você vai correr um só, você só corre um só. A nossa mente, né? Ela é quem dá a direção para o nosso corpo. Ela é quem conduz, ela é que dá o fôlego e tira, né? A nossa mente é o computador do corpo, o coração é o motor. Tá? Mas é a mente que diz tudo. A mente precisa estar alinhada com o corpo, tá? Então, pensem grande, acreditem em vocês, tá? Sempre. Respeitem seus limites, mas nunca desistam dos seus sonhos. Isso é importante, tá, gente? Importante é nunca parar, nunca deixe de tentar, tá? Então, basicamente é isso. A gente tem aqui na imagem, né? Só para encerrar, né? Eu gostaria de fazer um comentário, tá? A gente tem aqui na imagem, se vocês perceberem, no fundo tem uma imagem que, logicamente, é associado com a mensagem, né? Tem um cara de paletó, né, gravata. Quando a gente vê uma pessoa de paletó e gravata, a gente automaticamente associa a uma pessoa que tem um emprego bom, né? Uma pessoa bem sucedida, que tem uma carreira estável, uma pessoa até para poder ter a condição de comprar a própria roupa, né? Uma roupa dessa não é barata, a gente sabe, né? Você vê um relógio, né, de marca, provavelmente. Então, isso são mensagens por trás do texto, literalmente aqui, né? É uma mensagem não verbal, digamos assim, né? É chamada mesmo não verbal, quando é uma mensagem visual, tá? Porque não é através de palavras, e que a gente interpreta, né? Mas a questão não é essa. A questão aqui que eu quero dizer a vocês é que essa questão de rótulo, na verdade, né? Que isso, na verdade, é um rótulo, né? É uma disposição da sociedade, né? Que impõe, muitas vezes, que pessoas que usam paletó e gravata são pessoas bem-sucedidas, pessoas e que têm uma carreira, enfim. Na verdade, existem pessoas muito bem-sucedidas que andam sandália e camiseta e saia e, enfim, roupas simples, tá entendendo? Então, é só esse comentário que eu gostaria de fazer, né? Pra gente também não associar a questão de rótulos, né? Estereótipos, de que a pessoa tem que ser, vai vestir paletó e gravata para ter respeito, para
mostrar, né, que é uma pessoa bem sucedida, né? Então essa questão da gente não botar isso na cabeça não, que isso é só aqui uma imagem, né? Inclusive para a gente quebrar esses paradigmas e esses rótulos, tá? Então fiquem com Deus. Desculpa pela aula longa, tá? Espero que tenha sido proveitosa. É a saudade. E cuidem-se, estudem e bye bye.